Muito bom. Enquanto eu compartilho rapidinho com vocês, que eu vou colocar a palestra da Marli, eu tenho que trocar aqui. Eu vou compartilhar com vocês que eu sou presa, né? A Elbis 360 é uma presa. E eu estou no processo de certificação, né? Então, assim, quero compartilhar com vocês a minha angústia, porque realmente é um processo que eu estava falando até com a Tati, né? Que você pensa que você faz muito, mas ao mesmo tempo você percebe que você faz muito menos do que você imagina. E como você não é sozinha, não dá para você certificar se você não envolver as demais pessoas que estão junto com você. Então eu tenho uma sala no Edifício Neo. Não tem como eu certificar ali se eu também não me tornar um agente transformador, porque lá não separa lixo. Então, o que adianta eu, né, fazer no meu espaço se eu não conseguir envolver isso num espaço maior? Então, assim, já marquei reunião, né, com o gerente, o responsável lá do prédio, para a gente poder repensar a respeito de lixo. Já vi lá um lixozinho para descartar pilha. Então, assim, eu começo a perceber o quanto que nós podemos ser esse agente multiplicador. Né? Então, como que o sistema veio a partir dessa avaliação, muito provocativa, porque são muitos detalhes, a gente vê o que a gente pode fazer, não chega nem perto. Né? Ontem a gente estava com um empresário, e é interessante ver essa mentalidade de empresário, que assim, depende do nível de consciência. E ele fala assim, não, mas eu já pago meus impostos, né, e faço trabalho voluntário. Ok, isso é muito bom, mas vai fazer uma avaliação B para você ver quanto mais você pode fazer para se tornar consciente e amplificar os seus próprios impactos. Né? Então agora eu quero com muito carinho, né, convidar a Marli para estar aqui com a gente. A Marli é diretora do Laboratório Save. E ela vai compartilhar com a gente, né, essa trajetória de práticas conscientes de propósito com vocês. Então, obrigada. Bom dia. Obrigada, Mônica, pelo convite. Né? Parabéns pela iniciativa. Quanto mais aderência, a gente vê que esse movimento é super importante para as organizações. Bem, como a Mônica falou, me chamo Marli, trabalho no SEIB há 27 anos, então eu conheço toda a trajetória da organização. O SEIB é uma empresa de 34 anos e que hoje está entre os maiores players do mercado de saúde. No final, se der tempo, eu tenho um desafio, 30 minutos. Se der tempo, eu passo no nosso institucional. Alguém conhece o SEIB? Sim. Levanta a mão para você. Uau! Nossos clientes. Eu sempre faço essa pergunta, porque quem conhece, quem já utilizou o nosso serviço, é uma oportunidade de ver como que o RH trabalha, como que a nossa empresa se posiciona na área de gestão de pessoas para que a gente verdadeiramente ofereça o melhor serviço ao nosso cliente. Então, trazendo aqui quem somos, hoje nós temos 270 unidades de negócio, estamos presentes em 12 estados. O SEIB foi uma empresa que foi fundada em Brasília, 2 mulheres, farmacêuticas bioquímicas, não é uma empresa de mercado de capital aberto. Hoje nós temos 5 mil colaboradores, 77% do nosso público é feminino e 74% da nossa liderança também é do sexo feminino. É uma empresa que faturou em 2017 830 milhões, realizamos em 2017 42 milhões de exames e atendemos aí 4,2 milhões de clientes durante o ano de 2017. Estamos entre as 500 maiores empresas do Brasil. Como RH, né, nós temos os grandes desafios e nós sabemos que dentro do nosso processo de crescimento, que é um processo de aquisição, que aconteceu no ano de 2010, uma decisão das 2 fundadoras, vamos vender a empresa, vamos crescer, como que vamos planejar esse crescimento? E como uma empresa de serviço, todo o processo de aquisição e fusão, quem é a figura-chave nesse processo são as pessoas que verdadeiramente fazem parte da instituição. Quem é da área de recursos humanos sabe, e os empresários e os gestores sabem que o grande desafio das organizações estão centradas aqui e nós trabalhamos muito. Como atrair e reter profissionais? E aqui a gente viu um contexto de que as pessoas são atraídas pelo propósito da organização. Então, como que nós vamos trabalhar a atração e retenção desses profissionais? Como buscar cada vez mais profissionais qualificados? Muitas vezes você vai para o mercado, você não encontra os profissionais qualificados.
Como que a tua organização está preparando e qualificando esses profissionais? Como assumir essa responsabilidade? Temos aí o engajamento, né, o grande desafio, como engajar esses profissionais? Como manter essas pessoas com a chama acesa, apaixonados pela empresa, pelo que faz, pelo propósito, né? Para nós do SEI, como uma empresa de Brasília, sempre foi um grande desafio, porque as pessoas tinham uma ideia, quem vai para Brasília é para concurso público, né? Então, como reter esses profissionais para ele não imaginar que o melhor era a estabilidade, muito mais do que isso, era fazer parte de uma instituição que tem um propósito, um posicionamento diferente, né? Então, como é que eu tenho uma cultura atrativa para essas pessoas? Trabalhamos muito a questão da diversidade, é um grande desafio, né? Recentemente, nós lançamos o nosso comitê de diversidade para cada vez mais, mesmo sendo uma empresa bem posicionada na questão de gênero e os outros pilares, como estamos trabalhando. E aí nós posicionamos aí um comitê para trabalhar exatamente essa inclusão, trabalhar a cultura inclusiva. O conflito de gerações, aí a gente traz aí no vídeo, traz aqui um pouco dessa geração que foi mudada, mas como dentro da organização você vai ter a geração X, o Baby Boomer, o Y, como é que a gente trabalha essa geração fazendo um processo de mentoria reversa? Como é que eu aprendo com aquele que já está há muito tempo? Como é que eu aprendo com esse novo que está chegando, que já nasceu na era digital? E esse é um grande desafio para nós. A nova legislação trabalhista, né, para quem tem empresa sabe disso, como trabalhar essa nova legislação é um desafio. E o RH na transformação digital, né? Todo mundo está dizendo assim, o RH vai deixar de existir, porque agora o digital vai transformar tudo. Tem algo que jamais a máquina substituirá, que é o olhar humano, né? E é isso que nós trabalhamos, esse é o nosso objetivo. E uma liderança exatamente no desenvolvimento e aprimorando competências exatamente a colaborativa. Como criar cada vez mais espaços de colaboração, uma cultura colaborativa na organização. O propósito da nossa empresa é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Partimos desse princípio e toda a nossa política, todos os nossos programas é baseado no desdobramento exatamente desse propósito. Essa é a razão da existência da nossa organização. Eu cuido do meu colaborador para que ele possa cuidar do meu cliente, né? Não adianta você pensar, eu quero mais cliente. Profissional satisfeito, com certeza é cliente satisfeito. A Mônica, quando fez a abertura aqui, colocou a empresa que está no ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil por 12 anos consecutivos. O que isso é importante? Para estar na revista, para estar na mídia? Não. É porque um bom ambiente de trabalho, ele potencializa o melhor do profissional. O bom ambiente de trabalho, as pessoas acordam com motivação para ir para o trabalho. O que faz a Marley ter 27 anos trabalhando em uma empresa onde eu nunca fiz um concurso público e onde eu nunca enviei meu currículo para lugar algum. É porque eu me identifiquei, eu me conectei com essa empresa. E é assim que nós fazemos com os demais que estão lá na organização. Então, como que cria? Como é que eu inspiro esses profissionais? Como é que a empresa verdadeiramente tem esse jeito de conectar para que possa encantar cada cliente que vá procurar os nossos serviços? Traduzindo um pouco, e aqui se fala um pouco de capitalismo consciente, uma empresa tem todos os seus objetivos, né? Quem é empresário, eu quero ter lucro, eu quero crescer, eu tenho meus objetivos bem estabelecidos, mas precisa ter uma balança equilibrando isso, né? Por quê? Porque quem faz isso acontecer não é a estrutura física da tua organização. Você pode ter um prédio brilhante, maravilhoso, mas se as pessoas estiverem ali, não estiverem alinhados para alcançar os objetivos, nada vai acontecer. E as pessoas? O que é que eles fazem dentro daquelas estruturas? Frias? Não. Ali pode ter motivação, amor, tem expectativa. E qual é a razão das pessoas dentro desse ambiente? Primeiro que as pessoas buscam bem-estar. E muitas vezes o bem-estar não é traduzido em apenas um layout bonito. O que faz as pessoas estarem em um bom ambiente de trabalho é uma empresa baseada no respeito, na transparência e na confiança. Isso faz com que as pessoas se conectem com a organização. Nem sempre você vai pensar, as pessoas se conectam com a melhor remuneração. As pessoas vão embora das organizações muitas vezes pelo papel do líder, né? Como é que essa liderança está se posicionando? Como as pessoas também ficam nas organizações por causa da liderança. Eu tenho uma liderança que me inspira, eu tenho uma liderança que me dá oportunidade, uma liderança que me desenvolve. Então as pessoas buscam esse bem-estar, desenvolvimento, né? Nessa empresa eu consigo ter desenvolvimento, as necessidades básicas e outras coisas. Eu consigo conectar os meus sonhos com os objetivos dessa organização. Quando eu comecei no SEI, há 27 anos atrás,
a empresa tinha 7 anos de idade, tinha acho que 3 unidades, eu comecei como atendente. E toda a trajetória profissional eu comecei ali. Então eu fui atendente, fui supervisora, fui coordenadora, fui gerente, fui superintendente até assumir uma diretoria, né? Então como que eu me conectei? A empresa me desenvolveu, mas a empresa também me deu oportunidade. E é assim que o RH se posiciona. Como é que eu crio políticas para que verdadeiramente as pessoas entendam que aqui eu posso ter uma trajetória, não simplesmente pensando nos cargos, mas naquilo que eu tenho orgulho de pertencer. Eu tenho orgulho de pertencer a uma empresa que se posiciona de forma diferenciada no mercado, aquela que valoriza as pessoas, que investe em todos os processos com cuidado também ambiental, né? Nós temos celulite no nosso prédio que construímos na matriz, ou seja, nós temos toda uma preocupação em como nos posicionamos no mundo. Qual é a essência da nossa marca, né? Como que a nossa marca quer ser percebida no mercado? Primeiro, nós colocamos o pilar de verdade. Verdade não existe duas versões. Se eu falar algo para vocês agora e for verdadeiro, daqui a 5 anos vou falar a mesma coisa, porque não existe duas versões para a verdade. E é dessa forma que nós queremos nos posicionar, que seja com o meu cliente, que seja com o meu colaborador, que seja com todos os stakeholders. É dessa forma que a gente busca trabalhar no pilar verdade. Nós somos uma empresa de saúde, trabalhamos muito a saúde total, não tem como falar de trabalho de saúde para o meu cliente e não falar para o meu cliente interno. Como é que eu cuido da saúde do meu colaborador? E como um todo, né? E aí a gente tem todos os cuidados com a saúde física, mental, saúde financeira, enfim, vários pilares aí nós trabalhamos dentro da nossa organização. Tecnologia, né, o nosso núcleo técnico hoje tem a tecnologia de ponta do mundo, não do Brasil, e isso é super importante porque nós nos posicionamos também na vanguarda em relação às questões tecnológicas. Uma empresa que também tem um pilar voltado para a inovação, e nós queremos ser percebidos como uma empresa de felicidade. Felicidade não no sentido de utopia, não. Eu tenho profissionais que têm prazer em vir trabalhar. A felicidade é importante. Mas na sua empresa não tem problema? Sim, tem muitos desafios. A gente acerta tudo? Não, nós falhamos também. Mas é super importante que as pessoas se conectem com a organização para que ele tenha motivação para ir para o trabalho. Nós entendemos que sorriso gera sorriso, né? Ou seja, não existe coisa pior, porque ninguém acorda pelas manhãs para poder, feliz da vida, ir lá colher sangue. Alguém acorda? De jeito nenhum, né? Mas também ninguém merece chegar e ser atendido por uma pessoa mal-humorada. Nem tão bom com aquele que vai colher o seu sangue e não vai olhar nos seus olhos. Então essa é a nossa proposta, né? E dentro do processo de crescimento do SEIB, nós sempre falamos o seguinte: quando você vai montar uma empresa, que você tem a oportunidade de selecionar as pessoas, você tem os requisitos e você seleciona de acordo com aquilo que você tem como um brief. Esse é o profissional que eu desejo para o meu time. Quando a gente está no processo de aquisição, nós ganhamos um time de presente. Como pegar esse time e absorver dentro de uma cultura, levando toda a nossa essência para que verdadeiramente ele se conecte com a empresa? Então, esse é um grande desafio. A unidade, por exemplo, de Ribeirão Preto, ela veio de um processo de aquisição, né? Como conectar esses profissionais? Né? Como fazer com que ele verdadeiramente acredite nessa organização? Porque a primeira coisa que acontece com as empresas, quando ela faz aquisição, gera insegurança para os profissionais que fazem parte daquele time. E o nosso propósito é como conectar para que as pessoas verdadeiramente venham fazer parte do nosso time em uma relação de confiança e transparência. Temos os direcionadores da nossa cultura, né? Então nós temos aí a nossa ideologia, quem somos, como nos posicionamos e também onde a nossa empresa quer chegar, né? Quais são os valores que norteiam essa organização. E quando nós vamos fazer um processo seletivo, uma contratação, nós contratamos pelos valores da nossa organização, que é super importante que as pessoas estejam alinhadas aos valores da nossa organização. Como nos comportamos, nós temos o jeito SEIB, né, que são traduzidos em 23 mandamentos. Como nos comportamos é a partir do nosso código de conduta ética, né? Como que eu falo de compliance hoje? Que seja em qualquer região do país, se estamos presentes em 12 estados. Como é que as pessoas estão alinhadas ao compliance da organização? O compromisso do grupo, onde fala exatamente do nosso sistema de qualidade. Como nos posicionamos a partir da essência da marca que eu falei para vocês e como lideramos, nós estabelecemos 8 competências para a nossa liderança. Não importa qual o nível de liderança, nós temos lá traduzido qual é o comportamento, quais as competências que nós desejamos para um líder SEIB.
E aqui são traduzidos os 23 mandamentos. Quando a gente analisa os 23 mandamentos, não tem nada técnico, né? Ou seja, só para vocês vislumbrarem um dos nossos mandamentos repita diariamente essas perguntas. Eu acordo motivado por trabalhar no SEIB? Eu tenho orgulho do que faço aqui? Então nós trabalhamos o que? Essa motivação. É uma empresa com propósito, eu me conecto com ela, eu verdadeiramente tenho orgulho de dizer que trabalho no SEIB, né? E é assim que nós fazemos o desdobramento do jeito SEIB. É isso que nós queremos em todas as unidades que estamos presentes. Quando a gente fala de liderança, qual é a liderança, né, do SEIB? Nós traduzimos como modelo humanizar, que o primeiro que nós precisamos para que você tenha um perfil SEIB é paixão por servir. Não dá para você ser líder se você não tem paixão por servir, né? E o segundo, você vem e lidera por valores e propósito. Estão alinhados os meus valores, o propósito da organização? Desenvolve pessoas, compõe equipe de alto desempenho, possui visão de negócio, orienta para a inovação, planeja a estratégia, promove e facilita mudanças. Quando a gente avalia as 8 competências, eu estou dizendo de liderança que verdadeiramente ele precisa ser um gestor de negócios. Eu não consigo ser um gestor de negócios se eu não sou um gestor de pessoas, né? Quem faz acontecer verdadeiramente é o papel da liderança que envolve e conecta aí as pessoas. As pessoas, elas precisam ser inspiradas, influenciadas. Hoje a geração, e aí foi muito bem traduzido no vídeo, ninguém aceita mais o poder do crachá, né? Hoje você tem líderes que te inspirem, que você verdadeiramente vai pactuar e vai realizar. Não adianta você apenas dizer, eu sou seu chefe e vou te comandar, porque você verdadeiramente não influencia as pessoas dessa forma. O que nós trabalhamos muito em uma cultura de alto desempenho, não basta apenas dizer assim, eu sou satisfeita em estar no SEIB. Tenho 27 anos, estou estabilizada, tenho uma boa remuneração, bons benefícios, isso não é suficiente. Uma cultura de alto desempenho é o quanto eu quero estar na empresa e estou contribuindo para os resultados. Isso que é buscar criar uma cultura de engajamento. E você só consegue constituir uma cultura de engajamento quando as pessoas percebem que ele é valorizado como um indivíduo. E é dessa forma que nós trabalhamos com as pessoas. Você chega na organização, aqui você tem oportunidade. Quando surge uma vaga na empresa, primeiro nós olhamos internamente. A gente só busca no mercado se internamente a gente não tiver aquele profissional. Tanto é que as 2 fundadoras passaram para o conselho em 2014. Foi criado o conselho de administração e o CEO que assumiu a operação começou na empresa como um trainee. Ou seja, a empresa não buscou no mercado, depende do tamanho. Ela verdadeiramente identificou internamente e assumiu aí a operação como CEO. Como que nós posicionamos na gestão de carreira, né? Trabalhamos todas as políticas focadas nas pessoas. Trabalhando a imparcialidade, a meritocracia, reconhecimento e toda a parte de desenvolvimento. Para trabalhar com pessoas, existem 2 requisitos importantes, verdade e respeito, né? Esse é um dos grandes desafios e que às vezes as pessoas não observam no detalhe das atitudes, do quanto que precisa as pessoas para se conectar em um ambiente. Primeiro tem que ter essa relação de confiança. E para a gente traduzir exatamente dentro do nosso processo de crescimento, do processo de aquisição, o quanto que isso é importante. Primeiro que é como que eu lido com a insegurança das pessoas, já que nós estamos fazendo a aquisição. Se eu chego com respeito, entendendo o trabalho deles, entendendo aquela cultura, né, e agindo com respeito e transparência, com certeza as pessoas vão se conectar com a empresa. Nós fizemos uma aquisição em Palmas, o primeiro desligamento aconteceu 2 anos depois. E olha que a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega, porque quando você está em um processo de aquisição, as pessoas falam assim, aquele que não se conectar com a cultura, a empresa vai obrigar ele, forçar ele a pedir desligamento. Então, nós quando chegamos no processo de aquisição, a primeira coisa que a gente deixa 6 meses, olha, você tem a oportunidade de conhecer a nossa empresa. Se você não se conectar, por qualquer motivo, você pode procurar o RH e nós vamos fazer o seu desligamento com todo o direito que você tem trabalhista, porque nós não vamos fazer com que você sinta que você é obrigado a estar aqui porque você não quer perder o seu FGTS, seus direitos trabalhistas. E por muitos momentos já tivemos pessoas, fizemos uma operação que a pessoa tinha 27 anos de trabalho. Ele falou assim, olha, ele era farmacêutico, ele falou, eu tenho um outro propósito na minha vida, eu quero montar uma farmácia, não quero mais trabalhar em laboratório. E nós fizemos o desligamento dele com 27 anos, com todos os direitos que ele tem.
E assim a gente conecta dentro da organização de uma forma respeitosa. E eu nem pergunto para o senhor, o RH já tem autonomia dentro da sua política para fazer isso. As pessoas vão continuar se elas se conectar no período de 6 meses na organização que está chegando. Como que eu inspiro, como que eu conquisto, como que eu desenvolvo. E são essas pequenas atitudes que as pessoas já começam a observar o posicionamento dessa empresa. Nós temos os embaixadores da nossa cultura, que dentro do processo de crescimento, o que é importante na nossa cultura que seja disseminada? Exatamente a cultura, o jeito Seimer, né? Aqui eu posso, tire seu sonho da gaveta, aqui ele é bem-vindo, esse é um dos nossos. Aqui você pode errar, né? Ou seja, a gente aprende com os erros. Nós trabalhamos muito a questão do envolvimento das pessoas, que seja no planejamento estratégico, né? Ou seja, nós não estabelecemos um planejamento lá na matriz e a gente direciona para Ribeirão Preto, por exemplo. Ribeirão Preto, ele desenha toda a matriz SWOT dele, faz toda a análise de mercado e ele se conecta com o planejamento corporativo. Mas quem faz esse planejamento é a unidade de Ribeirão Preto, como a unidade de Salvador, como a unidade de Florianópolis, de Manaus, ou seja, cada um faz o seu planejamento. Então eu consigo ter uma gestão participativa, as pessoas sentem parte do negócio. E dentro do modelo de gestão de RH, nós temos políticas que fazem o desdobramento. Como eu estou atraindo as pessoas, como que eu desenvolvo, como que eu crio desafios, como que eu recompenso, como que eu reconheço e como nós celebramos, como nós comemoramos. Como conquistar o melhor das pessoas? Né? E a gente traduz um pouco. Primeiro, como eu estou contratando e recebendo essas pessoas na empresa. Né? Às vezes a gente contrata alguém e ele começa no primeiro dia, não sabe que setor, quem será a liderança. Como que eu integro essa pessoa? Quanto mais rápido você integrar esse profissional, mais conectado com a sua empresa ele vai estar. Ele vai traduzir qual é o objetivo, qual é o papel. Né? O outro, como que eu escuto? E aí, gente, é uma escuta ativa, né? E hoje, como o celular está fazendo com que a gente não olhe nos olhos das pessoas. Alguém chega para falar com o chefe e está despachando no celular. A pessoa fala, será que acontece isso? Não? Aqui não? Quase nunca, né? Então, como é que eu escuto? A escuta precisa ser ativa. E a gente precisa verdadeiramente tomar cuidado, porque a gente fica mesmo no celular. As pessoas estão procurando para falar e as pessoas estão no celular completamente desconectadas. Como é que eu falo? Né? Essa fala não é só um discurso. Essa fala precisa ser coerente. Eu não consigo conectar com as pessoas se eu falo uma coisa e a minha atitude não está alinhada ao meu discurso. Né? Eu preciso ter alinhamento entre discurso e prática. Como que eu agradeço? Né? Agradecer e reconhecer. As pessoas acham que todo mundo, para ser reconhecido ou ter o agradecimento, precisa ser remunerado. Não. O quanto que você está elogiando aquele que está fazendo algo diferente na organização? O elogio em público. Nós temos políticas, por exemplo, a nossa festa corporativa em todos os estados tem a sua festa corporativa, a festa regional, e nós temos a festa corporativa que é na nossa matriz. A festa da unidade regional, ele segue o mesmo padrão. Quem foi o atendente de destaque? Qual foi a unidade que mais cresceu? Qual foi o técnico que recebeu mais elogio do cliente? Qual foi a copeira que mais encantou o cliente? E essas pessoas são chamadas lá na frente e recebem exatamente um reconhecimento por ter sido um profissional diferenciado. Em Brasília, nós escolhemos os 10 profissionais destaques escolhidos pelos próprios colegas de trabalho. Nós fizemos essa festa semana passada dos profissionais destaques, porque como Brasília tem quase 3 mil funcionários, a gente tem que fazer uma festa de destaque antes. Então, assim, a emoção da pessoa de TI, que foi o primeiro lugar. E o que a gente fala com isso? A pessoa de TI, ele é um fornecedor interno. Olha a qualidade do serviço dele com o colega. Quantas vezes a nossa empresa está perdendo tempo, dinheiro, energia com conflitos internos? Quando a gente estabelece um reconhecimento desse, o que eu estou dizendo nessa empresa? Olha como as nossas relações interpessoais são importantes para o trabalho. Então, é uma forma de reconhecer e agradecer. Uma coisa simples, mas a pessoa sobe ao palco chorando de emoção porque foi escolhido e os colegas aplaudem de pé.
Isso faz toda uma diferença, isso tem um significado para esse profissional. Então são pequenas ações que o RH estrutura e que você pode estruturar na sua organização para que as pessoas verdadeiramente se sintam reconhecidas e valorizadas dentro dessa empresa. Como que eu desenvolvo as pessoas, né? Nós temos uma universidade corporativa, nós trabalhamos muito desenvolvimento, nós incentivamos as pessoas à graduação, à pós-graduação, aos MBAs, nós chegamos a patrocinar muitas vezes até 80% de pós-graduação, de doutorado, ou seja, é uma forma das pessoas estarem desenvolvendo e a empresa está também incentivando. Como que eu cuido? Né? Como falei para vocês, eu cuido do colaborador e ele vai cuidar do meu cliente. E esse cuidado são políticas nos mínimos detalhes que a gente tem um cuidado com o colaborador. Como que eu inspiro? Quais são as políticas que estão inspirando as pessoas e como que eu compartilho, como nós também celebramos. Né? Como falei para vocês, 74%, 78% do sexo feminino. A média da faixa etária da nossa empresa é de 29 anos. Nós administramos 150 gestantes por ano. Né? Ou seja, tem 150 gestantes, ok, quando eles retornam da licença maternidade, já a empresa já cresceu, já contratamos para substituir, a própria cultura já absorveu aquelas pessoas. Ou seja, gravidez para nós, inclusive nós celebramos, né? Aliás, nós sabemos primeiro do que os papais, porque o resultado sai lá, então a gente celebra primeiro. Quando ele chega lá para o papai, a empresa até já sabe. Então, é uma forma das pessoas, nós temos um programa que chama Programa Gestação. A pessoa recebeu a notícia, estou grávida, ela vai e procura o RH. Chega ali, ela entra no programa onde ela tem todo um processo de acompanhamento, com orientações com obstetra, nutricionista. A gente faz um programa e no final ele recebe ainda um benefício que é para ajudar exatamente na compra do seu enxoval. Então nós participamos assim no detalhe na vida das pessoas. Nós entendemos que contratar o sorriso é fundamental para a nossa empresa. Para nós, o sorriso é a maturidade psicológica. Eu quero estar nessa empresa, eu quero estar nessa empresa feliz. Né? Técnica, isso aí você treina. Agora, treinar quem não quer estar na sua empresa, ele não vai se conectar. Né? Não adianta você pensar, não, eu tenho que trazer um PhD, porque é o cara, isso e aquilo. Para nós, tecnicamente, a gente se desenvolve. Claro que existe a formação mínima, eu preciso de um bioquímico, ok, mas eu quero um bioquímico que venha com um sorriso, que queira fazer parte do time. Ele vai dar o seu melhor, ele vai se conectar, ele vai ter prazer em fazer parte do time. Então é assim que nós contratamos, né? Contrate o sorriso e treine a técnica. Dentro do nosso gestão de clima, né, nós participamos, essa é a metodologia da Great Place. Ela é uma avaliação que nós participamos já há 13 anos. Quando a gente avalia isso aqui, ó, 70% da avaliação de clima, eu estou avaliando o perfil da liderança. Primeiro, eu estou avaliando, ele é imparcial, ele se posiciona de forma respeitosa, ele tem credibilidade, eu estou avaliando a confiança. Aqui eu estou avaliando o orgulho, né? Como é o posicionamento da minha empresa? Né? Eu tenho orgulho de fazer parte desse time? E aqui é a camaradagem, que é exatamente como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho. Claro que quando você tem uma boa liderança, você tem um orgulho do teu trabalho, esse clima entre colegas, com certeza ele flui naturalmente. Né? Por quê? Porque o que reflete é o que a liderança traz. Credibilidade para nós é exatamente nesses 3 pilares aí. Comunicação, onde ele precisa ser acessível, né? Como eu falei para vocês, às vezes a pessoa quer falar com um chefe, ele leva uma semana e não consegue um horário, né? Não tem acessibilidade. Nós temos lá portas abertas. Você pode falar com o presidente, pode falar com o diretor, você pode falar com o teu gerente imediato, com o supervisor, enfim. As pessoas têm que ter acessibilidade. Competência, que é exatamente eu domino como que eu estou conduzindo o negócio. Né? E a integridade, que é exatamente ter a coerência, né, do exemplo. O que eu falo, eu sou exemplo nessa prática. Né? Honestidade na condição, como é que eu estou conduzindo o negócio? Com ética, né, com respeito, como eu me posiciono. E confiabilidade, que é exatamente aquilo que eu estou cumprindo, aquilo que eu prometi. Respeito, que é a valorização e reconhecimento das pessoas, agradecer pelo esforço extra. Colaboração, né, que a gente fala tanto da cultura colaborativa, como é que eu estou estimulando a participação das pessoas, né? As pessoas é muito mais do que receber aquele script da descrição de cargo, você é pago para fazer isso apenas. Não, isso não pode existir. Eu preciso participar desse negócio.
Como é que eu envolvo, né? Eu até dei o exemplo que estava conversando com a menina ali da arquiteta. Estava falando de que nós temos um programa que chama Construtores do Futuro. Quando a gente começa o planejamento de curto prazo para o ano seguinte, já que nós temos os marcos até 2025, quando chega no mês de agosto, a gente starta para todas as unidades, para os 5.000 funcionários, a oportunidade para qualquer função, qualquer um, escrever o que eles acham que pode trazer para a contribuição do planejamento estratégico da empresa. Ou seja, a gente recebe em torno de 750 ideias. No final, o que nós fazemos? Nós reunimos 200 presencial em um fórum para exatamente estar discutindo sobre aquelas ideias. Mas ali quem participa? Ali eu tenho copeira, eu tenho um médico, eu tenho um diretor, eu tenho um CEO, eu tenho um gerente, eu tenho o colhedor, eu tenho um serviço de apoio, eu tenho um manobrista. Eu tenho um mix de profissionais para estar discutindo todas as mesmas ideias ali, exatamente para contribuir. Isso é gestão participativa. É dessa forma que as pessoas têm um senso de pertencimento. Quando eu falo de imparcialidade, eu estou falando de equidade, né? Ou seja, eu estou respeitando a diversidade, mas aqui eu também... Acabou o meu tempo? Tá bom, mais rápido, tá? E aqui é exatamente como que eu lido com o senso de igualdade. E aqui eu vi logo no início, né, falando o quanto que as empresas ainda estão tendo que trabalhar as diferenças salariais entre homens e mulheres, né? As diferenças salariais entre negros e brancos, né? Ou seja, na nossa empresa sempre tivemos uma política baseada na meritocracia, na competência, não nesses itens que eles consideram aí exatamente que não tem diferença alguma. É a ausência de favoritismo, promoções justas. Você só tem favoritismo quando a empresa não tem políticas bem definidas, né? E quando você também não tem líderes bem preparados. Tá, vou passar aqui. Desenvolvimento, nós temos várias práticas aí, como eu falei para você já, os construtores do futuro. De frente com o presidente, também é um programa que a gente tem exatamente para que as pessoas se conectem com a empresa. Nós temos plano de carreira baseada em competências, bônus, a gente tem programa de resultados, bônus de liderança, bônus por projeto, é uma forma de reconhecer e recompensar. Nós temos alguns itens aqui, como falei para vocês, dos destaques de ano. Tem um programa Meu Líder Vale Ouro, que é super importante. Quando chega agora, nós vamos ter a festa da liderança no dia 14 de dezembro, é uma festa que a gente faz separada para todos os líderes. E nessa celebração, nós chamamos todos os líderes que foram promovidos no ano de 2018. E nesse momento ele reconhece qual é o líder que vale ouro para ele. Qual foi o líder que contribuiu para que ele alcançasse essa promoção e esse líder recebe a sua homenagem lá na frente. Ou seja, é o tempo inteiro incentivando, porque as pessoas ainda tinham um conceito, se eu ensino o que eu sei, eu posso perder meu lugar. E aí a gente leva o contrário, você é reconhecido quanto mais você ensina, né? E assim tem outros. Programa Prêmio Fidelidade, os funcionários quando completam um ano, ele tem um kit, com 5 anos ele recebe um bônus, com 10 anos ele recebe um computador, com 15 anos ele recebe uma viagem, né, com acompanhante para o Nordeste, com 20 anos ele ganha um carro 0 km, com 25 anos ele recebe uma licença prêmio de 30 dias, ou seja, é uma forma de você valorizar o tempo daqueles que verdadeiramente dedicaram. Mas e quantas pessoas já receberam o carro? Em torno de 20 pessoas já receberam o carro 0 km. Nós temos programas de promoção à saúde, nós investimos muito na saúde do colaborador. Nós temos alguns programas, previdência privada, programa de educação financeira, também é questão para o RH. Às vezes as pessoas não estão conectadas na empresa porque às vezes se perderam financeiramente. Como que nós ajudamos essas pessoas a se organizar, né? Essa educação a gente não tem na escola, infelizmente. E aí isso vai refletir na nossa vida pessoal. Eu cuido dos meus pais, rapidinho, tá? Esse Eu Cuido dos Meus Pais é um programa que aconteceu porque um pai de uma supervisora, uma gestora de unidade, faleceu aos 45 anos com AVC. E uma das fundadoras, a doutora Janete, foi, e ela falou assim: doutora, eu pedia tanto para o meu pai fazer exame e ele nunca queria. Aí no meio do caminho ela ligou para mim: Marli, eu quero criar um programa e eu quero que o programa chame Eu Cuido dos Meus Pais. No dia do aniversário do funcionário, ele ganha um check-up para o pai e para a mãe. E o que aconteceu com isso? Já foi identificado exatamente, muito preventivamente, pessoas com
questões de próstata, diabetes, pressão alta, ou seja, é uma forma de você valorizar também a família. Tem outro item que para nós também é super importante, educação e ação. Uma vez no RH falou assim, gente, como é que essas mulheres que trabalham dia de sábado vai fazer o orçamento do material escolar dos filhos, né? E aí eu falei assim, vamos pensar em uma proposta, e aí nós criamos um benefício que, quando chega agora em dezembro, a gente recolhe a lista de material, de quem quiser, claro, e a gente faz uma cotação, claro que com a quantidade de lista você tem um poder de barganha, de negociação, chega a ter 30%. A gente compra todo o material, padroniza todinho e a gente parcela em 5 vezes para os funcionários. Ou seja, o filho do funcionário que vai buscar esse material escolar, ele recebe tudo padronizado. Qual é a imagem que ele tem da empresa do pai e da mãe, né? Ou seja, são pequenas atitudes, mas e qual foi o investimento da empresa? O dinheiro que ela pagou por 5 meses, mas depois ela vai ter de volta o dinheiro dela, mas aquela relação que o colaborador e a família têm com a empresa muda completamente. Nós temos auxílio casamento, auxílio enxoval, babá, na nossa empresa pode casar, ou seja, 29% de mulheres, 78%, né? Quando chega um menino, um moço, né? Aí rapidamente ele casa. Então nós temos lá mais ou menos uns 17 casais. Nós fazemos casamento na empresa. Se 2 colegas querem se casar, ele vai, a gente organiza, dá o buffet, dá o vestido de noiva, ou seja, a gente também patrocina essas questões. Teve um até que saiu até na reportagem da Globo, casamento feito todinho dentro da empresa, bem no auditório, a gente decora todinho. Nós temos salão de beleza dentro da empresa, né? Nós podemos fazer cabelo, unha na hora de trabalho. Esse salão fica na matriz, tá? Nós temos um curso preparatório para o mercado de trabalho para familiar. A gente sabe que quando um funcionário está com um filho ou esposo desempregado, ele não fica bem. E a gente percebe também que às vezes as pessoas não sabiam como se comportar em uma entrevista, não sabiam como fazer o currículo, e nós criamos um curso de formação de 1 semana intensa para que essas pessoas se preparassem para o mercado de trabalho. E a gente chega a ter 80% de pessoas recolocadas até 3 meses depois do curso. Ou seja, é uma contribuição para o familiar, para que aquele que está trabalhando também ficar tranquilo. Aqui é a nossa pesquisa de clima, né? As pessoas aqui são bem tratadas independente da sua idade, 96%, independente da etnia, 98%, de gênero, 97%, orientação sexual, 98%, tratamento justo da liderança, 89%. Ou seja, é um índice que, para nós, é um resultado da pesquisa de clima, que também é da Great Place, uma forma da gente ter um termômetro, como as pessoas, valorizando aí a diversidade dentro do clima, como que elas são percebidas. Aí vamos acelerar aqui. Nós temos o Instituto Saving, que já tivemos aí 23 milhões em investimento social, então a gente tem academias, muitas vezes em parques, já temos 23 instaladas no Brasil inteiro, 95 ludotecas, creches atendidas, enfim, mais de 850 mil pessoas. E aqui nós temos o nosso... isso aqui é atividade que nós temos academia também na empresa, nós temos personal, e aqui é uma forma de incentivar as pessoas a participarem. Aqui já tem a equipe de esporte, né? Aqui já tem pessoas que têm treino semanal, ou seja, nós fazemos o Brasil inteiro, né? E aqui são algumas atividades. O pessoal participa para a meia maratona do Rio, eu também participo, eu corro junto. Tem aqui a academia, eu também malho na própria academia, então a academia tem toda uma estrutura. Tem personal exclusivo, tem aqui Muay Thai, tem para os filhos. Aí tem Judô Kids, a minha filha mesmo, mais nova, faz kickbox ao sábado. Ou seja, as pessoas se conectam com a organização. Travou, será? Já foi? Aqui é treino na areia, nós já começamos já o treino da meia maratona para o Rio 2019. Começa agora já começou agora em novembro, né? Então a gente treina até agosto, direto, para poder participar da meia maratona. A gente tem até pódio de funcionário, porque treinam. E aqui são alguns resultados, né? Nós temos multiplicadores de ginástica laboral, nós também fazemos Saving Kids, que são eventos para as crianças, jogos, incentivando também o esporte.
E aqui tem alguns resultados: 94% das pessoas têm orgulho de trabalhar na nossa empresa, 92% é o índice de camaradagem, 91% de credibilidade, 91% índice de respeito, 89% o índice de imparcialidade. E aqui nós temos um indicador que para nós é super importante. Enquanto o benchmark das melhores empresas tem a nota 74, a nossa avaliação, a nota das avaliações das nossas práticas está em 93. E estar por 12 anos entre as 10, isso valida a consolidação das nossas políticas e práticas. Não adianta você ter muitos programas e você se perder no caminho. É muito melhor você ter poucos programas, mas que verdadeiramente ela seja consolidada e ela vai fazer sentido para o grupo. Tivemos aí alguns reconhecimentos, né? Em Minas, foi uma empresa que nós fizemos aquisição em 2012, como falei para vocês, do processo de transformação. 15, 16, 17, 18, nós somos a melhor empresa para trabalhar em Minas. Então, em Minas, nós somos tetracampeão. E olha que é no Triângulo Mineiro, né? E, na realidade, nós somos referência em Minas. Bicampeão na Bahia, também chegamos na Bahia em 2012. E nós somos bicampeão na Bahia 2015, 2016, como a melhor empresa, e ficamos em segundo lugar 2017 e 2018. Nós somos a terceira melhor empresa da América Latina para trabalhar em 2017. 2018 nós somos a quarta. Nós somos a quarta melhor empresa para se trabalhar no Brasil em 2018 e também fomos destaques esse ano na prática contratar e receber. Em 2017, nós somos a melhor empresa para se trabalhar, segundo a revista Exame, e nós somos a melhor empresa em gestão de pessoas pela Valor. Nós temos alguns reconhecimentos, nós estamos no Guia de Exame de Sustentabilidade desde 2011, 11, 12, 15, 16, 17 e 18 também, ou seja, por todas as nossas práticas sustentáveis. Nós recebemos o Prêmio Nacional da Qualidade em 2016 no Destaque Pessoas. E aí nós tivemos aí fazer um jabazinho, né? Nós tivemos aí uma publicação de histórias de executivos de RH mais admirados, e eu fiz parte aí desse livro em 2018. E é isso. Né? É sempre um prazer compartilhar, eu espero que em alguns insights, né? Porque a ideia do benchmark é o que eu posso, dentre essas boas práticas, trazer para a minha realidade. Eu espero que eu tenha contribuído. Obrigada. Com certeza. Teve que acelerar, porque são tantas práticas, né? São tantas coisas que não daria a gente ficar a manhã inteira aqui.